Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na cozinha do Luca. Faz tempo que eu não apareço, né, gente? Mas vai valer a pena, você vai ver só. Eu tô trazendo uma receita hoje de uma pizzinha ou uma tortinha aberta, como você preferir chamar, que é muito fácil de fazer. Uma massa simplesinha de tudo, vai pouquíssimo ingrediente, muito fácil de manusear ela e fica pronta rapidinho. O recheio dessa pizzinha ou dessa tortinha fica a seu critério, de você faz como você quiser, mas eu fiz um recheiozinho aí. Se você quiser também acompanhar o vídeo até nessa parte, fica gostosinho. É um recheio super simples também. No fim, essa receita sai baratinha, é ideal para você aí que tá passando aperto nesses tempos difíceis que nós estamos hoje em dia. E um lembretezinho antes da gente ir realmente para a receita, lembrando que essa receita aqui é para uma pessoa, no máximo duas, porque dá uma pizzinha bem pequenininha. Se você quiser, você pode dobrar os ingredientes para fazer mais massa, mas eu recomendo que você não dobre a gema de ovo, você continue usando uma só, caso você queira dobrar os outros ingredientes. E o sal, ao invés de dobrar o sal, coloque mais meia colher, porque senão o sabor fica muito forte. Isso é recomendação minha de acordo com o meu paladar. É claro que aí fica a seu critério experimentar coisas novas. Mas a gema de ovo eu recomendo que você deixe uma só. Mas vamos lá, o que você vai precisar para fazer a sua pizzinha ou tortinha aberta? Primeiro, uma xícara de farinha de trigo. A minha xícara tem mais ou menos 180 gramas. Então é por aí a medida, 180, 200 gramas de farinha, mais ou menos. Uma pitadinha de sal que você pega com uma colher de café, é mais do que o suficiente. Uma gema de ovo, só a gema, você pode separar a clara para você fazer um docinho depois, um doce bem gostoso aí. E pro fim, uma ou duas colheres de sopa bem generosas de margarina. Agora eu tô sendo bem vago quanto a isso da margarina, porque eu costumo fazer de olho essa receita. E durante o vídeo eu mostro para você o que acontece, por que é uma ou duas. Pode ser que você precise só de uma colher ou de duas colheres, mas você tá tendo uma ideia aí pelo vídeo do tamanho da colher. É bem generosa mesmo. Chuto eu que fica entre 80 e 100 gramas de margarina. Essa é a margarina comum que a gente passa no pão mesmo para comer no café da manhã. Aí a gente vai preparar a massa. Não tem segredo nenhum, você coloca a farinha num recipiente, coloca a pitada de sal, a gema de ovo e a margarina. E aí é mão na massa. Mexe bem, tenha um pouquinho de paciência, mexe por uns 5 a 10 minutinhos. Aqui que vem a questão da margarina. Se você ver no vídeo, você vai ver que a massa ela tá meio esfarelada, ela não tomou uma forma de massa mesmo. Isso foi com apenas uma colher de margarina. Veja que aí eu coloco a segunda colher de margarina e passo mais uns 5 ou 10 minutinhos mexendo com as mãos, e aí sim, essa massa realmente toma uma forma de massa. Depois de um tempo amassando ela para de grudar em tudo, ela fica com uma consistência mais firme, não pega mais nas suas mãos, não pega mais no recipiente e você consegue manipular ela facinho de tudo. Então vai de olho, conforme você precisa de mais margarina, você coloca um pouquinho, se não precisar mais, aí não coloca. Se fica um farelão, significa que você precisa colocar um pouquinho mais de margarina. Passando o estágio de fazer a massa, agora a gente vai abrir ela. Você pega um recipiente qualquer que pode ir no forno aí. Eu usei uma forma de pizza mesmo, comecei a abrir com a mão aí, não só comecei como terminei também, né? Abri ela inteira com a mão para deixar a massa o mais fininha que eu conseguia, mas não muito fininha a ponto dela ficar transparente. Depois que eu abri a massa, eu peguei um outro recipiente que estava limpo, que eu tenho aqui em casa, que é redondo, todo redondo, virei ele de ponta cabeça e taquei a boca dele na massa e dei uma giradinha. Se você olhar o vídeo, você vê que eu dou uma mexidinha aí no recipiente. E eu fiz isso para quê? Para cortar a massa num formato circular certinho. Esse é um truque que você pode usar com qualquer massa, qualquer coisa que você queira deixar ele circular certinho, tá bom? Então eu fiz isso, taquei o recipiente, depois que tiro o recipiente, a massa que sobra em volta você pode tirar, recolhe ela, mas não joga fora. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer uma bordinha com essa massa. Então o que eu fiz? Eu separei aí uma xícara de chá com um pouco de água. Essa água a gente não vai usar na receita, tá bom? Pra que é essa água? Eu molho o dedo na água e passo um pouquinho na borda da massa, que isso ajuda a massa a grudar, um pedaço a grudar no outro. Então eu pego aquela massa que a gente acabou de separar, que sobrou, faço minhoquinhas, né? Dou uma bela de uma enroladinha aí na mão ou no balcão, se você preferir. Você passa
passa a mão, rola bem aí, que ela vai virar uma minhoquinha. Passei a água na massinha, aí eu grudo em volta da parte da massa redonda, que aí a gente forma tipo uma bordinha de pizza, né? Faz isso na sua massinha inteira aí, pra ela ficar com o formatinho de pizza. E agora a gente vai levar essa massa pro forno por mais ou menos 10 ou 15 minutos. Depende da força do seu forno. O meu forno é elétrico, está a 230 graus e ele esquenta por cima também. Talvez o seu forno a gás não seja tão rápido, mas isso não é necessariamente verdade, porque tem muito forno a gás que é muito forte, né? Mas enfim, fica de olho. A hora que der 5 minutinhos, você vai lá, dá uma olhadinha, vê se já não tá firminha a massa. Deu 10 minutinhos, vai lá, olha de novo. E aí você vê que a massa já tá sequinha, não tá mais aquela massa que você olha e você percebe que você pode pegar na mão e ela vai juntar de novo. Não, ela já secou. E pode ser que forme bolha de ar por baixo, então não tem problema você pegar um garfo, fazer uns furinhos pra esvaziar essa bolha. E depois a massa fecha de novo. Passou os 10 minutinhos, você tira do seu forno, deixa lá o forno quentinho ainda esquentando. Tira a massa do forno e aí vem o recheiozinho que eu coloco por cima, a cobertura, como você quiser chamar. Como que eu fiz no meu caso para minha pizzinha? Eu coloquei mais ou menos 2 colheres de molho de tomate, que eu fiz o favor de não gravar, por isso que não está aparecendo no vídeo, mas eu acho que não tem segredo nenhum, né? Peguei molho de tomate daquele sachê comprado mesmo no supermercado, 1,5 colheres eu diria que eu gastei. Passei bem dentro na parte da massa. Você pode colocar ketchup também, não tem problema. Depois disso eu coloquei uma camada equivalente a 2 fatias de queijo, desse queijo que você compra fatiado. E repare que eu piquei esse pedacinho de queijo com a mão e espalhei bem, porque na minha experiência eu vi que o queijo derrete muito mais fácil se ele tiver em pedaços pequenos. Um pedaço maior ele não derrete tão fácil assim. Talvez você já tenha visto isso, tentar derreter uma fatia inteira de queijo e ela simplesmente fica transparente e meio molinha. Nesse caso, fazendo picadinho assim, ele derrete mais fácil. Depois da camada de queijo, eu coloquei uma camadinha equivalente a 1 fatia de presunto por cima, também picado. Lógico que dessa vez não tem nada a ver com derreter, é simplesmente porque eu não quero correr o risco de dar uma mordida num pedação de presunto e a hora que eu puxo a comida da boca, vem o presunto todo junto com todo o resto que eu coloquei. Aposto que isso já aconteceu com você. E depois dessa camada de presunto, eu coloco mais uma camada equivalente a 1 fatia de queijo, mais ou menos aí, picadinho por cima também, só para dar um toque final. Aí você pode colocar por cima aí um orégano, que também fica delicioso. Às vezes eu coloco ervilha, às vezes eu cozinho um ovo, pico e coloco em cima dessa pizzinha também, fica delicioso. Vai a seu critério. Terminou de fazer o seu recheiozinho, a sua coberturinha aí, coloca a sua pizzinha de volta dentro do forno, ainda está a 230 graus no meu caso, esquentando em cima e embaixo. E agora é só uma questão de você esperar, você olhar e ver o queijo derreter. Isso dá mais uns 10 minutinhos mais ou menos. Fica ao seu gosto também, se você gosta do queijo mais derretido, menos derretido, mas é realmente uma questão agora de você ficar esperto para ver quando que essa coberturinha que você colocou fica pronta, porque a massa já estava pronta, né? No meu caso realmente deu uns 10, 15 minutinhos no máximo para essa pizzinha ficar pronta. Passou esse tempo, você viu que tá pronta, tá bonita, é só tirar e você pode comer. Veja que eu dividi a minha em 4, como se fosse pedaço de pizza mesmo, e veja que eu consigo pegar na mão o pedaço dessa pizzinha e a massa não quebra, apesar de que essa massa não é nada parecida com massa real de pizza, né? Eu chamo de pizzinha por conta do formato, mas fica delicioso, tá? Eu te garanto, a massa tem um gosto muito bom, tem uma consistência boa e o recheio fica a seu critério, mas esse que eu mostrei aqui no vídeo, esse recheio também fica delicioso, garanto pra você. E se você copiar esse recheiozinho, essa cobertura aí que eu passei pra vocês, você vai adorar. E como eu falei, você pode brincar aí com isso, você pode colocar mais coisas, ervilha, ovo, azeitona, tem um monte de coisa que fica deliciosa com esse tipo de pizzinha aí, presunto e queijo, calabresa também fica uma delícia, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado dessa receita, espero que dê certo aí, caso você tente fazer, espero que fique uma delícia e que você aproveite bem. E eu vou ficando por aqui nessa receita e a gente se vê na próxima. Aquele abraço e até lá!